lives. Toda sexta, sábado e domingo às 7 horas da noite. Então, cola com a gente. Descrição. Link na descrição. Isso aí, link na Na descrição. Twitch. E se inscreve lá, segue a gente e tamo junto. Fala pessoal, a gente tá Olá. aqui pra reagir ao canal Subsolo Geek 2.0 ao vídeo. Guts versus Mão de Deus, Berserk 3. E esse foi um valeu do... Jefferson, Muito obrigada por esse valeu, ele ajuda muito a gente. E bora lá. Episódio 3 de Berserk. A altura tá Todos bom? os episódios estão organizados na playlist Berserk. Link na descrição. Se possível, bote um fone de ouvido e vamos continuar a história. Castelo do Conde. Guts adentrou pela passagem secreta que Vargas havia lhe revelado e agora subia as intermináveis escadas. Enquanto isso, o conde andava por um corredor e um de seus empregados carregava uma gaiola que mantinha Puck aprisionado. Ai, Ele vai salvar o eu esqueci que ele tava preso. Ao lembrar de Vargas, eu não pude fazer nada, ele dizia consigo mesmo. Eles logo chegam aos aposentos daquela moça que anteriormente assistia à execução através da janela. Ela é a filha do conde. Ele a presenteia com Puck. Ele pergunta se ela Oxi. gostou. Ela responde que sim e agradece. Ele pergunta se ela está solitária, mas ela não responde. Teresia, você tem que entender. Eu não posso deixar você se misturar com esses plebeus. Minha vai única quietar aí. filha. Ele aproxima sua mão, mas Teresia, espantada, abraça a gaiola e se afasta, o que deixa seu pai profundamente magoado. Você continua a não deixar que eu a toque. O conde se retira do quarto. Será com que ela seus viu homens. ele absorver O padre não alguém? queria lhe falar, mas o Alguma conde coisa. estava muito irritado. Saia da minha frente. Dá o engole seco e deixa o monstro sozinho. Ele fica refletindo, quebra um pedaço da parede e começa a rir, pois ele está sentindo. Ele sente que o espadachim negro está chegando. Guts continuava subindo as escadas, até que se depara com Zondark. Eu estive esperando por você, espadachim negro. O corpo do capitão agora está ainda mais modificado. Não sobrou nenhuma parte que ainda parece humana. Havia sei se porque ele lâminas em ficou todos os obcecado seus em vencer. membros. Ele se prepara para atacar, mas Guts é mais rápido e dispara várias flechas que perfuram a armadura do monstro e o empurram para trás. Mas de nada isso adianta. E Zondark dispara seu braço gigante. Guts se esquiva por pouco e o ataque acerta apenas um pedaço da escada. Com sua besta recarregada, Guts dispara mais flechas, fazendo Zondark cair. É quando Guts decide ir pra cima, sacando sua espada e partindo o inimigo em dois, cortando do ombro esquerdo até as costelas na direita. Isso vai fazer cair escadaria abaixo. O espadachim seguia seu caminho, mas esticando seu membro, Zondark retorna e corta a cara de Guts, o fazendo cair e derramar muito sangue. Achou que tinha ganho? Não pode virar as quantas costas. vezes você me corte. Você não pode me matar. De repente, a cabeça principal do parasita do conde é cortada ao meio. O ataque de Zondark havia feito um corte profundo na testa de Guts. O parasita preso na espada se estica e tenta possuir o corpo do espadachim e, como resposta, bate sua espada com força contra a parede, esmagando o monstro asqueroso. Guts estava desequilibrado. Ele estava fraco, pois havia perdido muito Muito sangue. sangue. Enquanto isso, Teresia libertava Puck. Eles conversam amistosamente que fofo. e ela revela que seu pai não era o monstro que é hoje. Ele mudou desde que sua mãe morreu 7 anos atrás. Ela foi morta por um grupo de ciganos que a usaram como sacrifício. Isso porque o conde se recusou a expandir uma religião maligna. Ao menos foi isso o que ele contou para Teresia. Ele mudou. Ele começou a caçar ciganos como se estivesse possuído. Não apenas caçava ciganos. Ele não se importava. Ele parecia gostar de torturar as pessoas. Estou com medo. Às vezes, sinto como se ele não fosse humano. Completa Teresia, em lágrimas. E Puck a reconforta. Não é muito mesmo não, né? O quê? Humano. Mas ele não é. Ainda tem o parasita Deixou de ser. aí. Tem um... Ele deixou de ser. Ele tem esse parasita esquisito. Porque ele instala nos outros, né? Mas eu vou te falar, é muito capaz dele ter falado a mentira e matar a própria mãe. Absorveu a própria mãe. Isso? Não duvido, não. Esqueci. Bichão estranho. Guts havia chegado no corredor, lá no alto. Ele fez um curativo na testa. 2 cavaleiros o veem,
Mas antes que pudessem fazer Tá algo, se cagando ali, ó. são acertados por virotes na testa. Virote? Ele passa por seus cadáveres, sobe mais escadas circulares e chega até uma sala, onde 50 soldados o aguardavam. O Padre Dal também estava ali, o mandando se Véi. Saia da minha frente, é a resposta de Guts. Resposta essa que arrepia a espinha do padre, que ordena que os besteiros ataquem. Eles o fazem, todos juntos, mas Guts utilizou sua espada gigantesca para se proteger. Nossa, enorme. Antes que eles recarregassem, o espadachim parte acima e os fatia. Os lanceiros o cercavam e tentavam perfurá-lo, mas ele desvia se abaixando e também os fatia. Fatiou geral. Logo, um grandalhão com uma massa de guerra e um escudo é chamado pelo padre, que o manda atacar. Isso é experimento. Ele girava sua massa, mas antes que pudesse atacar, Guts faz uma tentativa com sua espada mais rápido, fazendo seu adversário se colidir contra uma pilastra. Ele havia bloqueado o ataque com o escudo, mas isso o danificou. Guts novamente atacava, e o cavaleiro novamente Morrer se protege fácil, com não é? o escudo. Mas dessa vez, o material não resistiu. O ataque foi tão potente Aí, que partiu partiu, não só o cara. cavaleiro, como também a pilastra em que ele estava Menino. encostado. Os Ele não poucos cavaleiros que restaram não ousariam enfrentar o espadachim Ah, véi. negro e fogem. Agora a única Também coisa... achei. Gente, se eu Negócio- tivesse visto a primeira coisa que ele fez com os primeiros soldados, já nem estaria mais ali. É verdade. Essa arma. Não, mas eles têm uma coisa que eles não podem propriamente recuar. Assim. Mas é que esse negócio, essa espada dele deve ser dessa largura. Fica ali, mas não faz nada, não, Ah, entendeu? entendi. Peraí. Entre a porta do salão principal e Guts é o Padre Dal. Bucky e Teresia viam através da janela os soldados fugirem. O elfo sabia que isso era obra de Guts e diz ter que ir. O conde não deixava Teresia sair de seus aposentos, então ela vive como uma prisioneira há 7 anos. O tempo que ela passou conversando com Bucky lhe proporcionou uma agradável sensação que ela não sentia há muito tempo. Por isso, o elfo promete que vai voltar e levá-la Vai embora salvar. desse lugar. Guts chuta a cara do padre, o fazendo atravessar a porta. Agora não havia mais nada entre o espadachim e o maldito conde. Onde? Finalmente, espadachim negro. Agora vamos ver quanto poder um humano pode ter. Guts caminha Olha até o aquele- demônio e o encara Deixa eu bem de ver. perto. Um ponto no chão começa a tremer e Guts enfia sua espada lá. Alguns dos tentáculos gosmentos do conde haviam surgido. Ele quebra o pelo- resto do chão e podemos ver que esse tentáculo se formou a partir de sua perna. Guts percebe que Nossa, eu ia falar do. Eu ia Caiu falar das de Fiopó, pernas aqui. mas. É que veio por baixo da terra e fala assim: porra, não brilha nessa merda. terá que levar esse cara a sério. Puck sobrevoava pelo lado de fora do castelo, se perguntando onde Guts e o conde estavam, até que a parede ao seu lado se quebrou. Resultado da briga, o conde se converteu em uma criatura gigantesca. Vários Eita. olhos e 2 bocas. Pô, esse conde uma esquisito. abaixo da Não outra. parece lesma? O espadachim Olha. cortava, mas de nada Não adiantava. adiantava. Então ele corria, e à medida que o monstro o perseguia, o piso se quebrava. O teto e as paredes do quarto de Teresa, Aí vai que fugir, estavam mulher, para porque- baixo, começam a desabar. A porta agora tem uma abertura por onde ela pode escapar. Ela se Não. aproxima, hesita. 7 anos sem sair desse quarto. É natural que sinta medo. Nem do quarto. Mas ao lembrar de Bucky, ela se encoraja e atravessa a porta. Eita! Guts desvia do ataque do Vou até conde foto. e começa a fugir, tentando Nossa, o despistar. conde vai matar O a padre filha. também planejava escapar, mas é interceptado por Guts. Espadachim negro, cadê você? Questionava o demônio, até que ele enxerga a capa do homem, de trás de uma pilastra. Ele derruba essa pilastra, mas quem estava usando a capa era o padre. Foi uma armadilha de Guts, que partia para a Olha o ofensiva olho. e corta alguns dos olhos do monstro. Guts errou. Seu objetivo era a cabeça. Caralho. Ele é golpeado com força, se colidindo com uma pilastra e a atravessa. Buck mas ele apenas também, assistia, pô. sem saber o que fazer. Usando esse velho padre como isca para atacar minha cabeça. Você é muito rápido comparado aos outros guerreiros, mas continua sendo um humano. Humanos não podem me derrotar. Talvez Essa possa. morte. Eu não acredito que uma pessoa marcada consiga viver por tanto tempo. Você quer vingança? Mas um humano como você não pode fazer nada. Entenda.
Eu toquei você de leve e você mal consegue se levantar. Não precisa Ele vai se lutar transformar, com não? medo e sofrimento. Ok. Essa é Berserk. uma luta insignificante. Vamos acabar com isso. Eu vou acabar com o seu sofrimento e mandar você para a terra do nosso Deus, onde você deveria estar. Seu destino foi selado desde o momento em que foi marcado. O poder de um humano não pode mudar o desejo de um Deus. Você deveria estar orgulhoso de ser morto pelas minhas mãos. Ah, claro. O Mas... monstro pega a perna Mal. direita de Guts e a quebra. Ele é jogado no chão. O conde o agarra novamente com a outra perna e o taca contra a parede, contra o chão, e o arremessa contra mais uma pilastra. Até a cabeça de Guts está sangrando. Ele está encurralado. Tem mais uma boca também, ó. Puck ia até ele, tentando encorajá-lo, mas o homem estava desacordado. Não importa o que você faça, ele não vai acordar agora. Esse é o limite humano. Humanos são fracos. Puck confronta o conde, revela que Teresia lhe falou sobre a mulher dele. O elfo presume que o maldito não apenas aceitou esse poder para se vingar dos ciganos, mas também para se livrar da dor no seu coração. No fim, você continua sendo um humano fraco. Ele conclui. O conde lança um olhar sinistro, mas logo muda de postura. Eu Dá olhei a risadas cicatriz. e decide deixar o elfo fugir por tamanha coragem. Mas Puck não foge. Ele continua a Guts, balançando carinha seu dele é muito No fofo. processo, ele acaba fazendo o Behelit que estava guardado com o espadachim cair. Behelit. Procurei por todo lugar e olha só. Que onde merda, você cara. O conde tenta catar o Behelit, mas Puck é mais rápido e o cata e voa para o alto. A criatura começa a perseguir o até que é acertado por umas pedrinhas e cai. O conde estava prestes a esmagar o elfo, O barulho da pedrinha. Ah, era o barulhinho da Eu acho que pedrinha. é, olha aqui, ó. até que é acertado por umas pedrinhas e cai. O conde estava prestes a esmagar o elfo, mas sua filha surge, impedindo que ele continuasse. Teresia não esperava ver aquilo. Seu pai transformado nessa coisa horrenda. Ela foge e fica atrás de uma pilastra, para não olhar para aquilo. O conde chora e fica Claro. furioso. Chora mesmo. Ele tenta atacar Puck, mas logo tem sua cara atingida por alguns tirantes. Guts levantou. E mesmo com uma perna quebrada, ele se arrasta até o conde, que em um golpe violento, manda o homem pra longe, o fazendo derrubar a espada e se colidir de novo com uma pilastra. Eita, O conde caraca. partiu Ele pra abriu a cima cabeça. com tudo, furioso. Mas a pilastra que ele havia jogado Guts era a mesma que Teresia estava. O espadachim então puxa a mulher e a usa como refém. O conde imediatamente cessa o ataque. Guts então dispara com seu canhão do braço mecânico a queima-roupa na cara do demônio. O homem levanta e corre para buscar sua espada, mas seus dedos estão danificados. Então ele caga a arma com a própria boca. E assim, arranca a cabeça do conde. Aí, Pô, cabeça. E o local todo treme. Guts conseguiu. agora que deu bom. Ele abre um sorriso diabólico para comemorar a vitória. A cabeça do conde se arrastava. O espadachim vai até ele e enfia uma faca na sua boca. Apenas 2 dedos da mão de Guts não estavam quebrados. Eita. O polegar e o indicador. Ele segurava a faca com esses dedos. E com ela ele rasgava o maldito. Teresia via a cena, apavorada. Por isso, Puck diz pra Guts parar. Mas ele aponta a faca pro elfo e diz: Quer morrer também? calado. Se me impedir, você vai morrer. Viu? Guts Morrer leva também, a pô. cabeça do conde até Teresia. Você é tão orgulhoso, não é, conde? Aqui, eu vou dar esse corpo maravilhoso pra sua filha. Não, por favor, não faça isso. Guts joga a cabeça do monstro no chão. Não? Qual é? Não seja tímido. Deixe eu te matar até que eu fique satisfeito, já que você é tão imortal. Guts perfura a criatura repetidas vezes, tudo bem pertinho da filhinha do diabo. Incrível. Não importa cara de se você é maníaco. superior, humanos, você não sabe como morrer. Ele tem uma cara de louco. Perguntava por que Guts estava fazendo aquilo. A faca acaba quebrando e Guts se escorrega na poça de sangue do conde. Ele caía na gargalhada.
A poça de sangue escorre pela sala. Até que surge o Behelit, que estava ali, largado no chão. O conde dizia não querer morrer. Behelit então abre a boca e depois os olhos, que derramavam sangue. De repente, um outro mundo, cheio de escadarias de todos os lados, em posições estranhas, invertidas para todos os outros. Era como se fosse uma outra dimensão. E todos os que estavam na sala, Guts, Punk, Teresia e o Conde, foram todos transportados para esse mundo. Estão vindo! Meus senhores, estão vindo! Dizia o Conde. De repente, a marca de Guts começa a jorrar sangue. Ele cai. Algumas sombras surgiam. Guts olhava lá. Eram eles. Ele os encontrou. Finalmente os encontrou. Os 5 membros da mão de Deus. Esse é esse. 5 membros da mão de Deus? É ele. Ah, tá. Acima do castelo do Conde, a população podia ver uma espécie de furacão. Era um portal. Lá dentro, na outra dimensão, os tais 5 membros da mão de Deus haviam surgido. Um homem com músculos expostos que mais pareciam uma armadura, asas formando uma capa, uma máscara com bico de gavião. À sua direita, uma pequena criatura flutuante, de cara redonda, óculos que pareciam ter sido costurados em seus olhos e perninhas minúsculas, similares a tentáculos. Um pouco mais acima, uma mulher com asas de couro, semelhantes a de morcegos, e cabelos que pareciam ter vida. À sua direita, Medusa. e mais acima, um monstro todo inchado, como se estivesse todo cheio de pus, com mãos fechadas, uma boca que mais parecia humanos, e olhos que pareciam ter sido colados ou queimados para nunca serem abertos. E por fim, e mais aterrorizante, Olha o um cérebro. monstro com um grande cérebro exposto, olhos costurados e lábios puxados para trás. Tá fora, né? Dizia Guts, se arrastando até eles. Aquele que ele almejava alcançar era o primeiro, o com máscara de gavião. Você quer ser sacrificado de novo? O que você disse? O mascarado ignora Guts e vira sua atenção para o Conde. Todos os 5 olhavam para o Conde. O escolhido do círculo de karma. Seu desejo de viver abriu a porta dessa dimensão e nos chamou. Diz o membro do cérebro exposto. O Conde o chama de Void e diz que seu desejo é a vida de Guts. É dito que isso não é possível, pois o que abriu a porta dessa dimensão foi o desejo de viver e o medo da morte, não o desejo de vingança. Mas ele é o espadachim negro e matou muito dos seus apóstolos. Ele deveria ser seu inimigo. É dito que não importa quantos apóstolos sejam mortos, isso não afeta a mão de Deus. O cabeça de gavião provoca. Espadachim negro. Ele é apenas uma pessoa inútil. Guts fica furioso. Ele levanta. Ficam todos impressionados com o seu grande espírito de batalha. O de óculos costurados lambeu a diz arma. que o membro Fento, o da máscara, permitiu que o espadachim levantasse, pois foi Fento quem marcou ele. Guts se dirigia até ele. Inútil. Engraçado. Você está aí por causa desse homem inútil aqui. Porque eu lutei com os mortos. Porque eu fui sacrificado na poça de sangue. Você está aí por causa do humano aqui, Griffith. Sim. Você foi bom apenas como sacrifício. Punk se perguntava o que aconteceu entre esses dois. A marca de Guts começa a jorrar sangue. Vento lhe diz: seu idiota. Você sabe como a marca reage a nós demônios. Para pequenos demônios, talvez você sinta como se pequenas agulhas estivessem lhe furando. Naturalmente, quanto pior o demônio é. E se o demônio for muito poderoso, talvez você sinta a dor até morrer. Guts parecia ter perdido a consciência. Seu corpo caía para trás. Mas ele resiste e ataca! Mas com um simples olhar de Fento, ele é jogado pra longe, o fazendo se colidir com uma parede e cair outra de cara. dimensão, né? Os outros membros ficam impressionados e admitem que seria incrível se Guts também se juntassem a eles, mas ele não foi o escolhido. Então ele não pode. E além disso, ele deve estar morto agora. Void então diz que a cerimônia da marca do demônio deve começar e pergunta ao Conde onde está seu sacrifício.
Ele oferece o espadachim negro, mas essa oferta é negada, pois Guts já é um sacrificado. Além disso, ele é inimigo do conde. Vai ser a filha o dele. sacrificado deve ser uma pessoa querida para o conde, alguém que faça parte de seu coração. Fenton então aponta para Teresia. Corte o seu amor agora, conde. Ela se desespera. O conde diz que pode sacrificar qualquer um, mas ela não. O de já era. óculos costurado lhe diz: não fique indeciso. Faça como da última vez. Última Era vez? isso mesmo. Se questionava Teresia. Matou pra ter o poder. A senhorita não sabe o que seu papai fez? Espere! Não diga a ela! Sim, chefe. Eu vou lhe contar. O monstro abre uma espécie de esfera que transmite o passado. É o que ele chama de dimensão do tempo. Esse é o conde de 7 anos atrás. Mais bonito. Querendo até. poder. Olha, é você e sua mãe. Ah, ela tá Teresia pequenininha. fica Nossa, emocionada. ela é a cara da mãe dela. Um marido honesto e uma linda esposa. Que família maravilhosa. Apenas se você olhar por fora. Nesse momento, Guts abria o olho. E o demônio prosseguia com a história. Naquele tempo, uma religião maligna estava se espalhando pela terra do conde. Então ele estava muito ocupado matando hereges. E não passava muito tempo no castelo. E naquele dia, depois de um dia exausto de trabalho, o conde voltou rápido para casa para ver sua esposa e filha. Por favor, Ih, vai dar merda. E, naquela hora, não! ele viu um oceano de corpos fornicando. E no meio estava uma estátua com uma cabeça de bode. E tinha uma mulher abraçando a estátua com força. Era a mulher dele. Com o rosto cheio de prazer. Que isso? Era sua adorada esposa. Tá acontecendo, Ele gente? ficou enfurecido. Antes dele recuperar a consciência, o lugar todo já estava cheio de foi corpos isso? mortos. Mas ele não pôde Ah, matar ela seus tava filhos. adorando Aquele o... sorriso o empurrou em um buraco sem esperança. Ele pensou em tirar sua própria vida para escapar de seu sofrimento. Mas, naquele momento de desespero, estava sobre a roda do destino. Seu choro, que nenhum deus poderia ajudar, abriu a porta dessa dimensão. Ele disse: deuses ou apóstolos do demônio, se alguém puder me ajudar A vozinha. desse sofrimento, eu faço qualquer coisa. E nós prometemos lhe dar um corpo que não o traria nenhum sofrimento ou incômodo. Apenas uma palavra em troca sentia de uma nada, né? palavra. Sim, foi o que ele disse. Que ia dar o corpo daquela mulher como sacrifício. Ele deu a vida do seu amor para confortar a sua fraca alma humana. Caraca. A marca é lançada até Teresia. Os demônios Tadinha, apenas aguardam mano. a resposta do conde. Nesse momento, Guts chama por Puck e o manda curar seu braço direito. O conde é alertado que se demorar muito, sua chama de vida vai desaparecer. E como ele é um apóstolo, se morrer, não encontrará paz. Nesse momento, vários espíritos que formavam uma corrente surgiam através de um portal. Aquilo era o inferno. Se o Caraca. conde não respondesse logo, ele se tornaria um no meio de um oceano de Ele vai almas. preferir assim Mas esse ou... também é o É. destino de Guts. Afinal, esse é o destino de todos que se envolvem com demônios. No fim, a resposta do conde foi: não. E ele fora levado pelos espíritos infernais. Entre esses Minimamente. Ele gostava podia-se muito da ver filha. de Vargas. Pelo menos. É, Logo pelo na menos isso. sequência, Guts é puxado. Mas ele prendia ela. Vento dava as costas. Então, o espadachim aponta seu braço mecânico e dispara com seu canhão. Mas o ataque parece se dissipar ao se aproximar do demônio. Ai, manda ele pra O mim. recuo do tiro, ao menos, empurrou o corpo de Guts para trás, o livrando das garras Caiu dos do- espíritos. E logo a dimensão é fechada. Aquele portal, Parece que nada poderia ser aconteceu. visto acima do castelo, desaparece e todos estão de volta. E ali, sob o luar, na beirada da parede destruída, Caralho. estava o cadáver humano do conde, sem braços. Sem nada, Braço né? da Sei cabeça não, arrancada. metade. É porque foi que ele arrancou. Pra baixo. Teresia chorava. Ela não queria acreditar em tudo o que aconteceu. Ela só queria voltar pro seu quarto. Tadinha. Ela não queria ficar ali. Nunca saiu do quarto. Quando saiu, Guts foi. se Quis voltar. aproxima e a diz para morrer. Puck se enfurece e lhe dá um tapa. Como Teresia se sente, você deveria entender muito bem. Por isso mesmo,
Morrer é melhor. Se não consegue aguentar, acaba com isso agora. É fácil. É só cortar o pulso. É não. Aí você se livra dessa coisa horrível. Alguém como você talvez vá para o paraíso. Ele tá com a perna quebrada ainda. Para o inferno. Então vai reencontrar sua mãe e seu pai. A vida é sua. Faça o que você quiser. A voz de Guts estava séria. E seu olhar sério. Vazio. Ele não estava provocando Teresia. Tá falando da Realmente boa, né? acreditava no que estava dizendo. É doido. Ela pega uma faca para fazer como ele havia dito. Ela não vai Mas conseguir, não. Buck a impede. Nesse instante, o piso abaixo dela se quebra. Guts então estica sua espada para que ela tenha no que segurar. Nossa. Sua mão começa a sair. É óbvio, porra. Então ela se agarrou em uma lâmina. Guts se esforça e a joga pro outro lado. Por sua causa. Se você não tivesse vindo aqui. Se você não tivesse vindo aqui. Diz Teresia, cheia de raiva. Guts pega sua capa, cata o berrelite e dá as costas. Enquanto Teresia diz que algum dia vai Ah, matar, meu o Deus. chamando de demônio. Tá arrumando Pode uma vir vontade. a qualquer hora. Pra- enfim. Ele responde. Já vi esse filme Ele aí. segue seu caminho, cachingando e usando a espada como muleta. Buck mais uma vez o segue, de costas, enquanto ninguém estava olhando. Guts mostrava sua verdadeira face, a face de um homem que só sofreu demais. Acho que no próximo vai. Será que já vai ter. Bom dia, Remember. muito obrigado a todos que ajudaram. Lembra? Acho que vai ter Talvez Remember no tenha, vai próximo. ter já a história antes. Eu acho que ele vai contar Buck. Acho que é Bucky. Buck é do Capitão Bucky América. é. Sei, então. Pug, acho que é Pug. Pug. Já esqueci. Enfim, mas eu acho que ele vai contar depois a história. E como é que vai ter remake? Vai só de lembrança dele? Pode. Ah, caiu. Aí lembra. Ah, mas Mas é pode. legal, porque aí pelo menos Ele vai saber a história. o Pug vai saber a história, Faz né? sentido. Pode ser. E depois outras pessoas se juntarem com ele. É, por enquanto tá ok, assim. Tipo, tem um monte de morte, mas ainda tá ok, né? Tá ok. É. Quer dizer, Mas assim, ainda bem que ele o Conde não ofereceu a filha, né, como sacrifício. E a filha era o mínimo. E a filha viu quem realmente era o pai, mas agora ela vai ficar com rancor porque ela ficava presa, nunca saiu, quando ela saiu aconteceu tudo aquilo. Mas ela tá arrumando um jeito de sobreviver. Por da culpa do Woods. Aí É a forma dela de conseguir ficar viva. Vingança. sobreviver. Tem um objetivo pra vida dela. É merda, né? Mas é isso. Isso merda, Cada um cara. faz o teu. Cada um vive da forma que tá, né? Tá, representa. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Bye.